Olá! O vídeo de hoje vai trazer um experimento que vai mostrar uma das formas mais usadas para extrair óleo de sementes em escala de bancada. Veremos em um próximo vídeo que esses óleos são usados como matéria-prima para a obtenção do biodiesel, pois é uma fonte rica em triglicerídeos. O óleo vegetal pode ser facilmente encontrado em espécies que chamamos de oleaginosas, tais como a soja e o amendoim, que iremos estudar no experimento de hoje. Para tanto, vamos utilizar os itens dispostos dessa forma para melhor compreensão. Então, temos aqui o extrator de Soxhlet junto com o seu condensador, uma proveta, um suporte universal com H, a manta, o balão de reação, as mangueiras que estão conectadas no condensador do extrator de Soxhlet, o N-hexano, que também poderia ser substituído pelo ciclohexano, o almofariz com pistilo e as sementes de amendoim ou de soja desidratado. E a gente vai triturar dentro desse almofariz e pistilo e vamos colocar dentro de uma cápsula. Só que não temos uma cápsula do extrator de Soxhlet, então vamos improvisar utilizando uma máscara facial descartável. E aí ela vai poder ficar dessa forma como uma trouxinha, do jeito que tá aí. Para isso a gente vai precisar simplesmente de uma tesoura e de um grampeador. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente faz para montar o sistema, montar a cápsula e como é que a gente faz para iniciar o sistema de extração do óleo. Vamos agora, então, dar início ao nosso processo. A primeira etapa será transferir aproximadamente 250 ml do solvente, utilizando uma proveta. Não precisamos aqui usar material de muita precisão, porque esse solvente vai ser usado só para extrair o óleo da oleaginosa, no nosso caso, soja ou amendoim. Então, esse solvente, ele vai ser, no final, vai ser removido do óleo, e o que vai contar para a gente é apenas o óleo. Mas esse volume é necessário para que a gente consiga encher todo o compartimento do Soxhlet. Então, transferimos agora esse solvente para o balão. Lembrando que o hexano é uma substância volátil e tóxica, então por isso que é aconselhável que a gente realize esse procedimento dentro de uma capela de exaustão. Então, após transferir esse material para o balão, a gente repousa ele dentro da manta e prende ele com uma garra. Para isso, a gente vai precisar do suporte universal, de uma garra, e um balão de preferência com uma junta esmerilhada para conectar o nosso extrator de Soxhlet. Então, essa é a parte principal do extrator de Soxhlet, o corpo dele. A gente também fixa a parte dele lá em cima com também uma outra garra. Não dá para ver agora no vídeo, mas a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, a gente encaixa o extrator de Soxhlet no balão e fixa numa garra lá em cima, e aí dentro vai ficar a cápsula que a gente vai improvisar com aquela máscara facial. A máscara que a gente usou para esse experimento é esse modelo daí, mas existem vários outros modelos de máscaras faciais descartáveis no mercado. Então a gente começa cortando essa parte da orelha da máscara, e para a gente ter aproximadamente um retângulo. Então a gente dobra a máscara como se fosse fazer uma costura nela. Mas como é uma coisa muito de improviso e muito artesanal, para simplificar a vida do professor, a gente dobra essa máscara, tenta fixar com a mão e vai prendendo ela como se fosse uma costura usando um grampeador. Veja que a gente tenta colocar um grampo próximo um do outro, para que quando a gente colocar a nossa oleaginosa dentro dela, ela não vaze pelos extremos, né? Porque lembrando que isso vai estar cheio de solvente também. Então, a gente fixa toda a máscara e aí num dos extremos a gente dobra e volta a costurá-la com os grampos. E aí o outro extremo fica aberto exatamente para a gente poder colocar a semente que a gente vai triturar lá dentro do almofariz com pistilo. Usando uma balança analítica, tarada já com o becker lá dentro, podemos adicionar agora aos poucos, com o auxílio de uma colher ou uma espátula, se você tiver no seu laboratório, a oleaginosa escolhida.
No nosso caso, escolhemos o amendoim e podemos perceber que ele já foi torrado, tirado as cascas e a pele, e agora a gente está adicionando esse amendoim dentro do becker. Continuamos essa adição até obter aproximadamente 20 gramas. O que importa é que a gente tem que registrar toda a massa pesada para depois fazer as contas para efeito de cálculo de rendimento do óleo extraído dessa oleaginosa. Aqui percebemos que pesamos aproximadamente 20,1826 gramas e vamos usar esses dados para efeito de cálculo de rendimento depois. Agora que temos o amendoim pesado, transferimos esse conteúdo do becker para um almofariz e vamos triturá-lo com um pistilo. Para quem não tem esse equipamento no laboratório, também pode usar itens domésticos, feito um amassador de alho, por exemplo, ou um multiprocessador, ou um liquidificador. O que importa é que você tem que triturar esse amendoim para ele ficar o mais pulverizado possível. Quanto menor as partículas, mais eficiente vai ser a extração de óleo. E aí também tem que ter o cuidado lá na hora de transferir para a cápsula, para que o pó não fique muito fino também, para não passar pelas brechas que a gente fez a costura, tá? Então, a gente agora com o amendoim triturado, a gente pega uma colher ou uma espátula e transfere esse pó, né, esse material triturado para dentro da nossa cápsula improvisada, tentando tomar o cuidado para que ele não saia pelas laterais e a gente vai transferir todo o conteúdo do amendoim para dentro dessa cápsula. Lembrando que a gente pesou uma massa lá que a gente registrou e a gente tem que colocar todo o conteúdo desse material dentro da cápsula para a gente não ter erro na hora de calcular o rendimento da extração do óleo. Então, depois de transferir todo o conteúdo para dentro da cápsula, a gente agora vai vedar a parte superior. Veja que ela não está tendo vazamento pelas laterais, então a gente vai fechar da mesma forma a parte superior e vai costurar, entre aspas, né, com o nosso grampeador. Então, veja que a cápsula está pronta para ser colocada dentro do extrator do Soxhlet, sem ter vazamento de pó pelas laterais. Então, a gente agora vai colocar ela dentro do sistema. Veja que a parte do Soxhlet está aberta, está desconectada do condensador, então a gente acopla ela lá dentro, de modo a ela ficar bem acomodada, e a parte da oleaginosa ainda fica abaixo do sifão. Então, a gente agora conecta o nosso condensador, que já está aqui com as mangueiras, para permitir a circulação de água gelada, onde a água entra e no sentido antigravitacional vai por baixo e ela desce por cima. Então, agora ligamos a manta e numa temperatura que a gente consiga permitir um refluxo do solvente, que vai sair dessa parte do balão, né, quando ela estiver quente, e vai encher o nosso extrator de Soxhlet. Então, ela vai percorrer esse caminho aqui, onde ele vai procurar um caminho maior, aí ele vai lá para cima, porque o gás tá leve, então ele vai chegar lá em cima, vai encontrar o condensador cheio de água, com água gelada, e antes dele escapar, ele vai condensar e vai cair de volta no sistema, e vai começar a encher essa parte do extrator de Soxhlet com solvente até nessa altura do sifão aproximadamente. Quando chega nessa altura do sifão, a gente vai perceber daqui a pouco que o solvente ele vai estar extraindo o óleo do amendoim, e quando ele enche o sifão, todo o solvente que está ali em cima, ele desce e cai de volta dentro do balão. Aqui a gente já consegue perceber que o solvente atingiu uma temperatura suficiente para entrar no seu estado de ebulição. Então, o seu líquido passou para a forma vapor, e esse vapor ele vai começar a percorrer o Soxhlet, e ele começa até a condensar em algumas partes, como a gente já consegue perceber que o solvente ele está condensando, mas mesmo assim ele percorre o topo do extrator até encontrar uma resistência lá no condensador que está frio. Ele está sendo resfriado com água gelada, então o solvente vai condensar e vai começar a encher essa região do extrator,
E aí você vai perceber que ele vai começar a encher esse copinho do extrator de Soxhlet e vai começar a inundar essa cápsula que tem o amendoim. Então, ele vai extrair apenas o óleo do amendoim. A gente percebe aqui dentro do balão que, como o solvente já está enchendo lá, aqui já está quase vazio. Então, por isso que a gente precisa de aproximadamente uns 250 ml, porque uma parte vai estar lá dentro do balão ainda e outra parte vai estar enchendo o Soxhlet. Veja que a cápsula está sendo preenchida com o solvente, mas aí esse solvente só vai voltar para o balão lá quando preencher aquela parte superior do Soxhlet. Veja que tem esse sifão aí, e ele quando chega agora no limite, aí o solvente começa a descer, percebe? Então, é um processo mecânico automático. Assim que ele chegou no sifão, o solvente todo volta com o óleo que ele extraiu do amendoim e volta para o balão. Então, lá dentro do balão, a gente volta a ter o mesmo solvente hexano junto com o óleo do amendoim, que foi extraído nesse processo. Ele estava quente lá em cima, agora ele cai, aí ele veja que perceba que parou a ebulição, aí ele agora vai voltar a aquecer e vai começar todo o processo novamente. Então, aí a gente tem ciclos, né? Esse foi o primeiro ciclo. E a gente vai poder fazer quantos ciclos forem necessários para extrair o máximo do óleo do amendoim. Veja que a gente tem na cápsula o bagaço e o óleo, ele foi cair lá dentro do balão junto com o solvente. Cada ciclo desse gera em torno de 5 a 10 minutos, a depender da temperatura que está a sua manta, e a gente pode repetir quantos ciclos forem necessários e possíveis dentro da sua janela de tempo do seu experimento de sala de aula. Agora que o processo de extração acabou, a gente vai desmontar todo o sistema na ordem inversa que a gente montou, ou seja, primeiro a gente vai remover o condensador com calma para não quebrar, repousar na capela, depois a gente desmonta as mangueiras, tira o extrator de Soxhlet, lembrando que o bagaço que está aqui dentro não nos interessa mais, porque a gente extraiu o óleo que está dentro desse balão junto com o solvente. Então, com calma, a gente solta as garras para tirar o balão e a gente leva esse balão para o nosso sistema de rotoevaporação. Ele pode ser substituído também por um sistema de destilação simples, tá? Nesse caso, a gente vai colocar nesse sistema de rotoevaporação a vácuo, onde a gente usa aqui uma bomba a vácuo, e um sistema de refrigeração que a gente também usou lá no sistema da extração de Soxhlet, também é usado para resfriar o nosso condensador do rotavapor. Então, a gente agora liga a bomba a vácuo, que vai fazer vácuo em todo o sistema. Então, a gente fecha agora aqui essa torneira e segura um pouco o balão até que o sistema fique sob vácuo. Então, a gente liga ali o sistema para aquecer o banho, que vai aquecer o óleo. A gente fecha essa torneira, aí agora a gente percebe aí pelo reloginho que dentro do sistema tá tendo um vácuo, e aí agora a gente vai começar a girar o balão para que o solvente vai tocar na água quente e a parte de cima que tá com o solvente numa fina camada vai fazer com que o solvente saia do balão, vá para essa parte do rota e encontre o condensador, que o vácuo vai tentar sugar ele, mas como tem um condensador frio, o solvente vai cair dentro do balão e vai ficar apenas o solvente. E nesse outro balão vai ficar apenas o óleo de amendoim. Então, no final, a gente vai tirar somente o óleo de amendoim e colocar dentro de uma cápsula, um vidro de penicilina para pesar apenas o óleo para a gente ver o rendimento do nosso processo. Frente às 20 gramas de amendoim que a gente pesou no início do nosso experimento. Após o tempo de rotoevaporação, a gente já vê que todo o solvente ficou no outro balão e nesse balão a gente tem apenas o óleo. Veja que o solvente ficou nesse balão do extrator.
Aí, então, a gente agora vai quebrar o vácuo do sistema, desliga a bomba de vácuo. E aí, com calma, a gente vai tirar o balão que contém o óleo para não entrar água, né? E aí a gente percebe, então, que aquele volume inteiro era mais solvente e a gente tem aqui uma pequena quantidade de óleo, que é o que a gente conseguiu extrair do amendoim. Então, veja que também tem uns particulados, que era por causa de algum bagaço que passou no processo lá. Então, voltando, a gente vem aqui para a balança, onde a gente vai tarar o vidro de penicilina, que a gente vai colocar o óleo. Então, veja que a gente colocou o vidro, e aí a gente tara a balança, e agora a gente tira o vidro de penicilina e deixa a balança lá tarada. Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur e uma chupetinha, uma perinha, né, como queira, a gente vai tirar com calma o óleo que está dentro do balão e vai transferi-lo todo para o vidro de penicilina. Então, tentar extrair o máximo possível, tendo cuidado para não puxar também aquele bagaço, as partículas sólidas, né, do amendoim que passou pelo processo, para que a gente não tenha uma massa errada e aí a gente tenha uns dados falsos de cálculo de rendimento de extração. Então, a gente tenta transferir, como eu falei, o máximo possível do óleo. Veja que é um processo delicado, porque o balão é muito grande e a quantidade de óleo é pequena. Mesmo assim, a gente tenta tirar o máximo que a gente puder. E agora a gente pega esse vidrinho e leva de volta para a balança, que ainda está com a mesma tara, para tentar ver a massa do óleo extraído no processo. Então, a gente fecha a balança, deixa ela estabilizar e anota a massa do óleo. Então, lembrando que aproximadamente 20 gramas era a massa do amendoim e a gente aqui tem aproximadamente 1 grama de massa de óleo. Então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e o YouTube te avisará sempre que a equipe do Lobby lançar novos vídeos. Tchau, tchau!